Então, vamos dando continuidade ao capítulo 10, né, de Romanos. Como eu falei para vocês, estamos estudando 9, 10 e 11, porque eles formam um bloco só. Se vocês acharem, claro, tá bem extenso, é muita informação, mas vocês podem estar dividindo o estudo de vocês. Um pouco faz o 9, depois o 10, mas eu quero fazer tudo junto por se tratar de um bloco só. Então, no capítulo 10, aqui, os judeus, eles rejeitam a justiça de Deus, né? Nós vamos tratar aqui da culpa de Israel. Nesse capítulo 10, Paulo, ele olha para o presente e ele retrata a rebeldia de Israel, não aceitando a justiça que procede da fé, mas buscando a justiça que procede das obras, né? O desapontamento de Deus com a desobediência do seu próprio povo, né? Então, no verso 1 aqui, 10:1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então, aqui nesse primeiro verso, né, a oração de Paulo pelos judeus, né? Então, a gente vê em muitas cartas, né, Paulo orando pelos irmãos. E Paulo foi o maior teólogo e intercessor de todos os tempos. E essas duas coisas, elas têm que andar juntas, elas devem caminhar juntas, né? A pregação, o estudo e a oração. Então, Paulo amava as pessoas para as quais ele pregava. E é importante ter amor pelas pessoas, claro, tudo que nós fazemos tem que ser por amor, coração e oração, né? Nós falamos que onde colocamos o coração, devemos pôr a oração. Então, observar por que Paulo ora pelos judeus, né? Então, ele pede, aqui a gente vê Paulo pedindo prosperidade, cura para os judeus. Não, Paulo pede a salvação do seu povo. E hoje em dia, muitas vezes, quando nós ligamos a TV, tem algum programa de rádio, TV, observe o que eles estão pregando, né? Prosperidade, milagre, sucesso, grandeza. Então, veja como Paulo orava pela salvação, e essa deve ser a nossa preocupação também, né? Claro que a gente pode orar por todas as coisas, todas as nossas preocupações devem ser conhecidas a Deus, mas ainda mais hoje, principalmente hoje, temos que orar pela salvação das pessoas, né? E aqui nos versos de 2 a 4, Paulo vai tratar da ignorância espiritual de Israel. O 2 eu li, o 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o problema de Israel não era a indiferença religiosa, né? Eles eram muito fervorosos, eles tinham fervor religioso fora da verdade, né? Então, o problema de Israel não era falta de entusiasmo, era deficiência doutrinária. Não era falta de sinceridade religiosa, mas falta de discernimento espiritual. Isso tem forte aplicação para os nossos dias, né? Muitas vezes fazemos pela religiosidade, né? O ritual. Então, as pessoas confundem esse fervor religioso, né? Ora, jejua todos os dias, mas falta a verdade, falta o discernimento. Então, a pessoa tem zelo, mas não tem o entendimento, não tem discernimento. E no verso 3 aqui, Paulo dá uma justificativa. Qual o discernimento que os judeus não tinham? Lá no versículo 3, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, né? Como assim? Qual que era a justiça que os judeus buscavam? Qual a justiça de Deus que eles rejeitaram? Então vamos pensar um pouquinho, né? Como fomos justificados, né? Pela nossa própria justiça? Não, né? Deus, a quem que Deus justifica, né? Ao justo ou ao injusto? Ao injusto. Mas é justo o justo justificar um injusto? Na nossa lei humana, é justo o justo justificar um injusto? Não, né? Então, Deus, como sendo justo,
justificou o injusto e continuou sendo justo. Porque a justiça que foi colocada sobre nós não é a nossa justiça, mas é a justiça do justo, que levando, né, sobre si as nossas injustiças, morreu pelos nossos pecados, ou seja, quitou a nossa dívida. Então essa justiça que veio de Deus, os judeus não quiseram, eles não aceitaram. Então o que eles queriam? A sua própria justiça, né? Ou seja, eu sou salvo pelas minhas obras, sou salvo porque eu mereço, pelos meus méritos, porque eu fiz por onde, porque eu construí a minha salvação. Eles tinham zelo nisso. Isso dava certo? Não, não dava certo, né? Porque a nossa própria justiça não é possível nos justificar diante de Deus. E por que não? Lá, e vocês conhecem esse texto, Isaías 64:6 fala, né? Responde essa pergunta. Porque todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então a nossa justiça aos olhos de Deus não é justiça, porque mesmo a melhor das nossas justiças estão manchadas, não estão limpas, né? Então o problema de Israel foi achar que poderia ser salvo por suas próprias forças, né? Pelo seu próprio esforço, pelas suas obras, rejeitando a justiça que vem de Deus. Lá no versículo 4, em que sentido, né, Jesus é o fim da lei? Tá? Aqui eu posso colocar duas explicações para vocês. O fim da lei é Cristo, no sentido de que Jesus é o propósito, né, da lei maior. Então a lei é para nos mostrar que somos pecadores, né? Como se a lei nos pegasse pela mão e nos levasse até Cristo. Então, a pergunta aqui que eu faço para vocês é: a lei nos foi dada com o propósito de nos salvar? Sim ou não? Não. O propósito da lei é mostrar o pecado. E aqui também nesse livro eu achei uma boa explicação, né? Para essa parte, que é o próprio desígnio da lei de levar pessoas a crerem em Cristo para a justificação e a salvação. Só Ele concede o perdão e a vida que a lei revela estarem faltando, mas que ela não pode dar de todo aquele, quer judeu, quer gentio, que crê. Então, no caso dos 10 mandamentos, né? Quem pode dizer que está tudo ok, né? Passei a régua. Não, nada, né? Temos falhas ali, por exemplo, não cobiçarás. Então, não é possível a lei ser me dada para me salvar, porque eu sou pecadora, eu sou pecador. Então, o papel da lei é mostrar que sou pecador e me levar até Cristo. Cristo é que resolve o nosso problema, Ele é quem perdoa os nossos pecados, Ele é quem morreu por cada um de nós. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Por isso que a gente aqui tá, esse é o fim da lei. E também no sentido assim, que Cristo é o fim da lei, no sentido de que quando Cristo morreu por mim, a lei encerrou o seu trabalho nesse sentido. Vamos olhar agora para a justiça própria e a justiça de Deus nos versos de 5 a 13. Vou ler aqui o 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Olha o 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vamos dar uma paradinha aqui, eu li até o 10, tá? Então, a primeira coisa a observar aqui é que a justiça de Deus não é alcançada pelo esforço humano.
né? Para eu viver pela lei, ou seja, para eu praticar a justiça da lei, viverei por ela, teria que ser perfeito. Se eu fosse 100% perfeito, né, seguindo todas as normas, todas as regras da lei, eu não seria pecador, pecadora, né? Então, se eu não sou pecador, eu não estou perdido, então eu estou salvo. E alguém consegue fazer isso, né? Não. Qual que é o argumento que Paulo traz lá de novo em Romanos 3:23? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, se eu conseguisse guardar a lei, eu poderia viver por ela. É isso que Paulo está dizendo aqui. O problema é que todos nós somos transgressores da lei. Lá em 1 João 3:4 diz que pecado é transgredir a lei. Então a lei é perfeita. O problema não está na lei. A fraqueza da lei não está na lei. Está com quem a lei lida. Não é o argumento de Paulo que está lá em Romanos 8:3. É impossível a lei nos salvar. Lá em Tiago 2:10 também traz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, o que a gente conclui? É preciso ser 100%. Lá em Gálatas 3:13 também, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para me trazer a bem-aventurança eterna. Então, vamos seguir aqui para os versos de 6-8. A justiça de Deus é alcançada mediante Jesus. Então, o que ele está dizendo aqui, né, no que nós acabamos de ler? Que não é necessário nós escalarmos as alturas para procurar Cristo e nem mergulhar no mais profundo abismo, né, para trazer Cristo da morte. Mas procurar Jesus porque Ele está pertinho de nós, Ele está aqui, né, através da exposição, através da pregação, através da sua palavra. É o que está lá no versículo 8, a palavra da fé que pregamos. Então, você vai buscar não a justiça das obras, mas a justiça que vem de Deus. E Ele não está lá em cima, nem lá embaixo. E Ele está aqui, pertinho de nós. Amém, né? Graças a Deus por isso. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, nós estamos ouvindo a Cristo. Por isso que é muito importante, assim, quando eu escuto a palavra, é o próprio Deus falando comigo. Então, precisamos ter reverência, ter respeito, todo o cuidado, né? Quando a palavra estiver sendo lida, porque é Deus falando conosco. Então, é essa mensagem que está na palavra sendo anunciada, né? A palavra de Deus. Então, lá no verso 2, tem uma observação que eu quero fazer aqui, né? Que eles tinham zelo, né? Os judeus tinham zelo sem entendimento. E olha só, nós temos o entendimento, mas muitas vezes não temos zelo. Então, vamos prestar atenção nisso, ter cuidado com isso, né? E de que maneira eu posso me apropriar dessa justiça de Cristo, né? Vamos encontrar lá nos versos de 9-13, né? Qual a condição dessa salvação? O 9 eu já falei, né? Que eu acho que é um dos mais maravilhosos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Vamos lá para o 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o verso 13, né? Então, qual a condição dessa salvação, né? De eu crer na palavra, de eu professar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, né? Aqui a fé é a raiz e a confissão como fruto dessa raiz. Então eu tenho que confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. A fé, ela é interior. E quando eu professo, a confissão, ela é pública, então elas devem andar juntas. O efeito é a salvação, no verso 9, né? Então é oração e boca. O crer é do íntimo, né? Do interior, é pessoal, é secreto, é lá na intimidade do seu coração, e a confissão é para todo mundo ouvir e receber.
Então eu pergunto assim, pode existir uma confissão pública sem o crer interior? Até sim, mas não teria valor nenhum, né? Porque lá em Mateus 7, 22 e 23 responde: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizar em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, uma confissão pública, sem a experiência pessoal, né, real, da transformação, do crer no coração, não tem nenhum valor, é auto-engano. E também é possível que alguém creu no seu coração e não confessou publicamente, também, né? Só que as duas coisas precisam andar juntas. Se eu creio no meu coração, eu tenho que falar, eu tenho que publicar isso, né? Então, Paulo aqui ele trata ao mesmo tempo da confissão, ele levanta um ponto importante, né? Aqui doutrinário no verso 9, que ele fala aqui da ressurreição. É porque num determinado momento da história, eu creio que na helenização do mundo, né, na cultura grega, acreditava-se na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Por isso que ele traz isso, e o evangelho traz esperança, né? Então, no versículo 11 aí, se você recebeu salvação, essa salvação é segura, né? Salvação não é altos e baixos, será que sim, será que não? Uma vez que você se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se assim você acredita, não tem esse altos e baixos, né? Será que estou salvo? Será que não? É importante você entender isso, né? Se você crê na palavra de Deus, se você recebe a palavra, se arrepende, você passa a obedecer a palavra, você é aperfeiçoado, automaticamente Jesus habita em você, né? Então, entre no seu quarto, converse com Deus e não fique em dúvida sobre isso, né? Você está sendo selado, você será selado pelo Espírito Santo de Deus, né? Se você quer viver uma vida nova, confesse isso. Caso você, né, esteja estudando pela primeira vez, ouvindo essa palavra pela primeira vez, porque muitos estão sofrendo por deficiência doutrinária, né? Então, nós temos que entender, uma vez salvo, sempre salvo. Mas não quer dizer que é para eu viver do jeito que eu quero, né? É para viver de modo bíblico. Por isso que nós temos que buscar na palavra. Porque se a pessoa pensar assim, viver do jeito que ela acha que deve ser vivido, que deve viver, essa pessoa não foi salva de verdade, né? Não foi salva. E Deus nos salvou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor. Então, Deus quer que sejamos ouvintes e praticantes da palavra. Deus não nos salvou no pecado. Deus nos salvou do pecado. Então, longe, né, de produzir uma vida relaxada, porque essa segurança da salvação, ela vai produzir gratidão, como nós falamos, né, no capítulo 9, e adoração a Deus, né? Adoração a Deus, porque sem mérito algum Ele me salvou eternamente. E lá em Efésios 2, de 8 a 10, fala isso, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E esses dias também, assistindo um vídeo, né, até que o José Paulo me passou, do pastor Luciano Subirá, ele fala exatamente isso, que nós precisamos entender, que nós precisamos nos ajustar aos padrões que são esperados, né? Adequar-se a um padrão esperado, que é o padrão de Deus, que a salvação é oferecida a todos nós pela graça, independentemente de qualquer dignidade própria ou pessoal. Mas depois que nós abraçamos essa misericórdia que nos é oferecida por Cristo Jesus, espera-se um ajuste aos padrões de Deus e que esse padrão deve honrá-lo. Então, nós temos, né, os recursos divinos. Nós precisamos da força e liderança do Espírito Santo, precisamos da palavra de Deus,
Mas todos esses recursos, eles não produzirão resultados em nós se não entendermos a nossa responsabilidade de um posicionamento sério, né? Então é isso que o vídeo traz, é a nossa responsabilidade humana, né? Nós temos os recursos divinos, mas temos que ter as nossas atitudes também. Lá no versículo 12, qual o alcance da salvação? Só existe uma igreja, um povo, um rebanho, uma família no Antigo e no Novo Testamento. Então, quem que faz parte do corpo de Cristo, do rebanho de Deus? Os salvos, né? Judeus e gentios. E de onde que procedem esses salvos, né? Como eu acabei de falar, de Israel e dos gentios. E mais uma questão aqui, qualquer nacionalidade para ser salva tem que crer no Senhor Jesus. A condição para um brasileiro, um judeu ser salvo não muda, é a mesma, né? Então, quando um judeu é salvo, ele vai passar a fazer parte da igreja. Quando um brasileiro é salvo, ele vai fazer parte da igreja de Cristo. Então, a abrangência da salvação, ela é universal. A salvação é a mesma. Lá nos versículos de 13 a 15, eu vou ler aqui para vocês. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então aqui Paulo traz a estratégia da evangelização para nós. E Paulo aqui fala de 6 estágios da evangelização. Primeiro, ser salvo. Segundo, invocar. Terceiro, crer. Quarto, ouvir. Quinto, pregar. E sexto, enviar, né? Então, primeiro, ser salvo. Então é preciso que alguém seja enviado para pregar. É preciso pregar para que alguém ouça. É preciso ouvir para que alguém creia, é preciso crer para que alguém invoque e é preciso invocar para que alguém seja salvo. Então existe aqui uma sequência, um estágio nesse processo de evangelização. Eu creio que muitos que já participaram de grupos de discipulado estudaram isso, né? E nós fomos enviados ou não? Sim, nós somos enviados, né? O próprio Senhor Jesus Cristo nos enviou, Ele nos enviou para pregar, né? Então, nossa missão principal é pregar o Evangelho, né? O propósito é para que as pessoas ouçam. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando ela ouve, ela crê. Quando ela invoca, ela é salva. Então, por isso que é importante, né? Nós pregarmos, nós levarmos a palavra. Se você puder passar essa aula, esse vídeo, para que as pessoas assistam, porque o mesmo Deus que estabeleceu os fins, estabeleceu os meios, né? A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, nós somos responsáveis em levar a palavra àqueles que estão sofrendo, né? Aqueles que precisam de esperança, de luz. No verso 15, a parte B, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, né? A importância do evangelizador, né? Quão formosos são os pés. Então, a boa nova da alegria, o nascimento de Jesus, essa é a boa nova. E muitas vezes a gente fala de tanta notícia e muitas vezes não conseguimos mesmo falar para a pessoa essa bênção, essa maravilha, né? Que a pessoa tem de crer em Jesus, confiar e aceitá-lo como Senhor e Salvador, né? Que ela vai ter a vida eterna. Então, isso é um ponto para nós pensarmos, né? Que Ele é o Senhor e quando você crê nele, você tem a vida eterna. Isso a gente tem que levar às pessoas. E aqui nos versos de 16 a 21, né? Fala da incredulidade de Israel, né? Se a pessoa não acreditou na pregação, se ela não terá fé e não terá salvação, o pregador sai derrotado, né? Você está levando a palavra. Se a pessoa não aceitou, você sai derrotado, né? Porque as pessoas não creram. Não, você fez a sua parte, né?
E a gente entende que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, né? Como está lá em Hebreus 4:12, né? O que é gume? É o fio, né? Corte. Então ela corta para cá e corta para lá, né? Corta para salvação e corta para trazer juízo também. E ninguém escuta o evangelho e fica do mesmo jeito. Porque ou a pessoa recebe para sua salvação, ou a pessoa rejeita para sua condenação, né? E nenhum de nós deveria ter medo desse fracasso, né? Porque não sou responsável também pelo sucesso, né? E Israel aqui não creu, apesar de ter escutado, né? Aqui no verso 18, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, lá no versículo 19, Israel entendeu, né? Apesar de ouvir e entender, Israel rejeitou, porque Israel era rebelde, né? Jesus morreu de braços abertos para eles, de frente para eles, e eles deram as costas. E aqui os gentios, eles creram na mensagem que Israel rejeitou. Todos aqueles que não são israelitas são chamados de gentios, né? Todas as nações. Então, Israel rejeita a Deus e abre caminho para um outro povo, né? Os gentios, as outras nações. Então, Deus nos tirou um coração de pedra e nos deu um coração de carne. Lá em João 1, 11, 12, tá lá, né, que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. No versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, no versículo 21, todos os dias Deus estendeu as suas mãos, né? É um gesto de acolhimento e a resposta foi rebeldia, rejeição, eles não aceitaram. Lá em Mateus 23, também tem uma explicação, né? Fazer um paralelo aqui de 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Deus fez tudo isso para o seu povo, mas este rejeitou Jesus. Então, o juízo final, é o mais trágico, né? Deus agora chama todas as pessoas, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o tempo é hoje, minha gente. Deus acolhe de braços abertos, tem a festa da restauração, não podemos deixar de levar o evangelho, e o tempo é hoje, né? E pode ser que seja a primeira vez que você está ouvindo essa palavra, ou talvez já tenha ouvido tantas vezes e não estava claro para você, né? O tempo é hoje. Entregue-se a Jesus. Lá no Salmo 37:5, ele traz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aprofundam-se no estudo da palavra para crescimento da fé de vocês e para a honra e glória do Senhor. Eu sei que está ficando um pouquinho longo, mas é para o nosso bem, é para a gente se aprofundar no estudo da palavra, ok? Obrigada, daqui a pouquinho eu volto com o capítulo 11.